E aí, galera, está começando mais um Quarto Mundo, um programa de entrevistas feito inteiramente por jovens. E hoje vamos falar de cinema independente. E para isso vamos conversar com Thiago Quinzari, Priscila Machado e Telmo Correia. Não saia daí! Pessoal, estamos recebendo hoje Thiago Quinzari e Priscila Machado, cineastas, coordenadores e educadores do Perifacine. Eles começaram exibindo sessões de cinema na periferia e mais tarde passaram a fazer oficinas de iniciação audiovisual, com moradores de rua. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Valeu. Como surgiu o Perifacine? Perifacine surgiu em 2007, após eu e o Thiago estar se conhecendo, quando estudávamos técnico em biblioteconomia. A gente conversando descobriu que o Thiago cresceu em São Mateus. Eu já morava morando ainda lá, saiu de lá faz 3 anos. E nisso a gente tinha que fazer um documentário. A gente fez um documentário chamado São Mateus em Movimento, que a gente abordava a questão da questão política, social e cultural de São Mateus. A gente fez uma pesquisa imensa, conversando com todo mundo da parte da subprefeitura, saímos com os moradores, pesquisa de moradores mais antigos, vindo dos grupos culturais, tanto misturando quem fazia teatro, quem tinha banda de rock, quem era DJ, grafiteiro, e começamos a fazer essa pesquisa e começou a sair uma exposição de fotografia chamada São Mateus em Foco. E foi aí que a gente fez. Durante o percurso, a gente gravando no Vila Flávia, o pessoal começou a questionar. E aí, vão exibir isso aonde? O cinema não está na periferia. Para chegar na sala de cinema, a gente não tem recurso. Vocês vão fazer isso, vão exibir aonde? Mesmo assim, o recurso que vocês têm é pouco. A gente falou, tem os céus, mas os céus também é distante daquela questão. Você tem São Mateus, mas São Mateus é imenso. E aí? Aí a gente ficou com aquela coisa na cabeça, aquela pergunta, putz, o que fazer? Aí, de repente, saiu um edital chamado Criando Asas. A gente conversando, resolvemos escrever esse projeto de cinema itinerante. O Perifacine consiste nas mostras de curtas-metragens para o público das periferias. Vocês podem contar pra gente como isso começou? O Perifacine foi criado através daquela forma, né, estudantil, que a gente teve aproximação dentro da escola e começou na parte de curtas mesmo, dentro da comunidade. O princípio foi o São Mateus em Movimento, que a gente explorou a parte da região de São Mateus e após isso daí a gente começou a captar curtas-metragens. A gente sabe, porque quando o processo fica validado em uma produção, a gente pode até produzir, tem inúmeras pessoas que produzem, sabe? Só que o que acontece? O processo não é validado. Porque a pessoa produz e deixa na gaveta, ou na estante, na prateleira, ou dá pra tia, pra cunhada, pra vizinha. E o material produzido de forma independente tem que cara. A cara que ele mostra a identidade da onde eu moro, de como eu cresci. Ele mostra as inquietudes guardadas em cada um e que você mostra de forma independente. As inquietudes que pode ser só sua, mas quando você conversa com um grupo de amigos, você vê que aquilo é uma inquietude coletiva. E isso, quando você vai gravar, você ganha forma num vídeo, porque cada um vai contribuindo com conteúdo a mais e fazendo isso ter voz. E por que nas periferias? Assim, a gente cresceu, é um lugar onde a gente sabe que tem dificuldade. Na periferia, a gente vê que as pessoas precisam de assim, ter mais apoio. E a gente já passou muita vontade de querer mostrar a cara, querer mostrar o que está acontecendo e não ter voz. Então, a gente é como se fosse tentar formar uma ponte entre os espectadores e a gente tentar fazer algo maior. Tentar fazer isso ser ampliado, isso mostrar a cara, deixar de...
É tornar a periferia visível. Outro projeto de vocês é a Oficina de Iniciação Audiovisual. Explica um pouco mais disso pra gente. A princípio a gente pegou, para definir o público, a gente estava com aproximação já com alguns equipamentos de assistência a moradores de rua, como o Arsenal da Esperança na Moca. Aí a gente escreveu o projeto especificamente para lá. E aí acabou que a casa já estava com bastante atividades culturais, já estava cheia de atividades. Aí fomos desdobrando para lá, para cá, correndo aqui, correndo ali, fomos em alguns equipamentos e não estava dando certo, porque estava em cima da hora, a gente já tinha o prêmio na mão e não tinha lugar onde ser aplicado. Aí nisso a nossa coordenadora do projeto, a Guta, pegou e nos apresentou um rapaz que conhecia o Anderson Lopes, que é o representante nacional da população de rua. Aí a partir daí a gente fez reunião com ele, explicamos o projeto, mostramos o plano de aula e chegamos até o Centro Franciscano de Reinserção Social. No olhar assim, a gente pensa que de repente as pessoas estão na rua, as pessoas são ignorantes ou são burras. Olha, isso é uma visão muito deteriorada da sociedade. Tem pessoas com a capacidade extrema na rua, é por falta de uma condição, sabe? Uma condição, na verdade é por uma condição, a pessoa ou perdeu o emprego, ou, sabe, ou a pessoa se declarou homossexual e foi expulsa de casa, sabe? Infelizmente a gente convive com esse tipo de coisa, as pessoas vão pra rua. Aí na rua a gente já sabe o que acontece, né? Existe a droga, existe violência, existe prostituição, existe tudo isso. E aí as pessoas tornam uma dificuldade muito grande de voltar. E a gente conseguiu esse processo, alguns jovens, outros adultos, a gente tinha lá alunos desde 18 a 40. Vocês acreditam que a partir dessas oficinas, as pessoas, os moradores de ruas, eles mudam as perspectivas deles? Eles mudam como pessoas? Mudam. No próprio, depois que a gente terminou a oficina, gravamos um mês depois, tinha alunos que voltaram para casa. No meio da aula, muitos alunos estavam procurando a família. Estavam se reaproximando. A gente fez uma aula de roteiro, que eles queriam produzir um roteiro falando sobre eles. E os alunos choravam, assim, porque contavam o que o fez entrar naquilo. A falta que fazia estar do lado do irmão, a falta que fazia estar do lado da família, a falta que fazia ter um teto, um amigo, porque é uma pessoa que não perdeu os pais, pessoa que está doente. E era isso que faziam. Eles tinham vontade de viver, tinham vontade de buscar. Fala assim, o vídeo é algo caro, é algo que você precisa de muito recurso. Como o cara que está na rua, o que ele vai fazer com aprendendo uma oficina de vídeo? Ele é sensibilizado a buscar um motivo para viver. Então, contribuiu de diversas formas, tanto na formação humana deles, a formação técnica. E é isso, assim, formação humana e técnica deles, o olhar para as questões, o poder que eles têm na mão e não sabem, quais são os direitos deles. Um novo dia queima sobre um pensamento que passeia pela cabeça. O pensamento em chamas busca algo para saciar uma fome que não é de comida. Será que estou atrasado? Moço, que horas são? 15 para meio-dia, ainda dá tempo. Quais os principais temas abordados nessas produções? Os principais temas abordados nas produções, tanto nossa quanto dos outros grupos que produzem de forma independente, é a questão da identidade de cada um, a identidade coletiva do espaço onde eles estão inseridos, dos locais onde eles moram, estudam, trabalham. Na questão da identidade cultural, que é como são as produções construídas naquilo, o dia a dia, que é a questão do cotidiano, e a questão das inquietudes, manifestar as coisas que incomodam eles, incomodam as pessoas, incomodam eu, você,
de uma forma individual e coletiva. Os artistas de rua são desvalorizados, invisíveis aos olhos comuns das pessoas, que no ritmo alucinado e frenético do dia a dia insistem em não compreenderem que a arte é inclusão, é reabilitação, é uma forma de mudar a nossa situação. Tiago, Priscila, muito obrigado pela presença de vocês. A conversa foi muito enriquecedora e foi ótimo conhecer um pouco do trabalho do Perifacine. Bom, vou dizer aqui para acompanharem as nossas notícias e informações aí através de Facebook, nosso blog, né? Nosso coletivo chama NUFRA, que é Núcleo Fragmentos da Arte. Então a gente está abrindo realmente para todo tipo de arte é bem-vinda. Então, gente, vamos lá, pode se comunicar com a gente que serão todos bem-vindos. Vocês poderiam deixar um recado em nosso mural? Claro, sem dúvida. Bom, pessoal, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Quarto Mundo e nesse bloco vamos entrevistar o cineasta Telmo Correia, diretor, produtor e roteirista do Cinema Soco. Tudo bem, Telmo? Tudo bom. Por que do Cinema Soco? Cinema Soco surgiu quando alguns amigos se reuniram lá em Porto Alegre e a gente produzia cinema. E aí a gente começou a produzir esse cinema independente, alternativo, que era um grupo de pessoas que se reuniam numa associação todas as terças-feiras. Ninguém era profissional, todo mundo era amador e a gente foi se conhecendo, escolhendo cada uma função para exercer e dali surgiu a proposta de se reunir e formar o Cinema Soco. Por que é Soco o nome? O Soco, a proposta era fazer com que esse cinema fosse um cinema mais visceral, fosse um cinema que chegasse às pessoas com uma vontade de atordoar mesmo, sabe? De você ter... Choque. De você não ficar tão apático, aquele cinema que você assiste, sai da sala ou da televisão e fica com aquela... não passou nada. Compro dinheiro, vamos lá, gente boa. Dá seu dinheiro pra perto de mim, eu compro seu dinheiro, vamos lá. Pra você que tem, quer ter mais. Pra você que precisa, quer deixar o vício. Tu não precisa de dinheiro, veja ele pra mim, pago bem baratinho. Um dos filmes em que você participa no Cinema Soco é o Bem Tocado. Quais foram as dificuldades para gravar na rua? Muitas dificuldades. A gente tinha o Bem Tocado foi interessante, que a gente optou por vários dogmas. Então a gente partiu da ideia de fazer um filme que a temática seria o dinheiro. Depois a gente partiu de que não poderia ter mais do que uma diária. O terceiro dogma é que não poderiam ter mais do que 2 atores. Então, como tem até na sinopse do filme, o ritmo foi extremamente frenético para filmar o Bem Tocado. Que a gente não tinha autorização de nada, a gente chegou lá, pediu autorização, colocou, a gente nunca tinha ensaiado na rua, a gente entrou, se colocou e começou a fazer. Então foi muito rápido. A gente começou às 8 horas da manhã, 2 horas da tarde o filme já estava todo filmado. Telmo, quanto que foi gasto para rodar esse curta? De onde vieram esses recursos? Eu acho que essa é um dos grandes fatores que caracteriza o cinema independente. Sim. Cinema independente, o levantamento da verba para captação é sempre ou do próprio bolso, ou do bolso de algum apoiador, de algum patrocinador que você consegue levantar, ou da própria equipe. Esse filme, se eu não me engano, ele foi gasto uns R$380 em tudo.
Ele é um filme barato porque não tinha muito cenário, muita luz, nada, né? E lá a gente conseguia equipamento emprestado e o figurino a gente conseguiu emprestado com uma loja de hip hop lá de Porto Alegre. Então foi mais ou menos assim que a gente conseguiu chegar e conseguir produzir com R$380. Como surgiu a ideia do cara comprando dinheiro e vendendo o sonho? Partiu dessa temática de trabalhar o dinheiro. Então eu comecei a andar pela rua e ver as coisas. Porto Alegre tinha um movimento de camelô muito forte ali no centro, que hoje não existe mais. E eu vi que aqueles personagens ali eram bastante interessantes. Tanto que no começo do filme, ali ele está misturado com alguns camelôs que realmente são camelôs, né? E eu vi que dali gira muito essa ideia do dinheiro. E aí a minha proposição foi que ele partisse dessa ideia bem marxista, onde existe o dinheiro e acaba caindo dentro de um fetiche que é esse sonho que todo mundo quer alcançar pelo sonho do dinheiro, né? Pela conquista do dinheiro. O que é que tem aí dentro? Aqui dentro, madame? Aqui dentro eu guardo sonhos. Você compra sonhos. Não, madame, esses eu vendo. Você vende os seus sonhos. Meus e de algumas pessoas aí que me oferecem. E por que os vende? Pelos mesmos motivos que a madame compraria. Quais as vantagens de fazer cinema independente? As vantagens eu acho que estão dentro desse potencial criativo, dessa autonomia que você tem quando você não depende de uma grande produtora, uma grande distribuidora, que tem prazos e regras para você entregar um trabalho. Eu acho que está mais dentro disso, desse potencial criativo que você pode extrapolar. E você pode tem colocar para limites. fora, né? Você pode colocar o que você quiser, é um trabalho autoral. E as desvantagens? Acho que as desvantagens são exatamente esse fator financeiro, que aí você precisa mobilizar muito mais esforço de produção, para captação, de um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, um amigo que vai emprestar um microfone, alguém que vai trazer uma câmera, sabe? Depois você tem todo esse custo para distribuição, enviar para festival, fazer DVD, se inscrever, para divulgar o trabalho que você realizou. E isso tudo o cineasta independente acaba não tendo suporte nenhum, de nenhum recurso para poder bancar, né, esse processo. E acho que isso é a maior desvantagem desse processo do cinema independente. E vocês não têm patrocínio? Pois é, o patrocínio vem de acordo com o projeto. Eu procuro sempre trabalhar em cima... agora eu estou fazendo um filme que tem uma cena, como no Porque Te Convém, que tem uma loja de roupa. E aí a gente vai atrás dessas lojas de roupa que vão fazer o patrocínio. Sabe? Depende muito do que eu quero. Primeiro eu escrevo o roteiro para depois eu vou buscar o patrocinador. E qual é o papel da internet nos trabalhos do Cinema Soco? Eu acho que é fundamental. É o maior canal de comunicação que a gente tem. É onde a gente consegue se espalhar e proliferar todas as nossas ideias, é a internet. Dali a gente tem muito resultado. Quais os caminhos para se inserir no circuito comercial? Acho que esse é o mais complicado. O caminho para se inserir no circuito comercial, acho que desde a produção, você tem que fazer uma boa ideia, fazer uma boa produção, ir para festivais, concorrer em festivais, fazer o seu network dentro desses festivais, até você conseguir ganhar algum incentivo maior para poder conseguir distribuição, trabalhar com produtoras. O cinema, acho que comercial é o mais complicado para você chegar a atingir. E também existem diversos caminhos. Eu acho que não tem uma fórmula mágica assim para você chegar lá e conseguir um canal de comercialização do seu trabalho. Telmo, agora a nossa câmera Mari quer fazer uma pergunta para você. Telmo, se eu tenho um texto, uma ideia, o que ele precisa ter para ser um script de filme? Eu acho que começa da ideia, depois você desenvolve uma sinopse, que é um resumo dessa ideia, e aí ela se desenvolve para um argumento, que aí já é um andamento maior, como se fosse uma história com início, meio e fim, e aí você parte para a formatação de um roteiro. Muito obrigado, Telmo. Foi muito legal conhecer um pouco do trabalho do Cinema Soco.
Obrigado a vocês, eu também me diverti bastante. E eu queria entregar o filme para vocês. Aqui tem todos os 3 trabalhos para depois vocês Muito obrigada. assistirem. Obrigada. Então, antes de finalizarmos o programa, você poderia deixar um recado em nosso mural? Posso? Assim, Vi? Galera, estamos encerrando o programa, mas tudo que a gente faz continua na internet. Então visite nosso blog, quartomundotvusp.blogspot.com, nos sigam no Twitter, @quarto_mundo e curtam a nossa página no Facebook. Valeu pela companhia, até a próxima. Tchau! .blogspot.com, nos siga no Twitter e curta a nossa página no Facebook. Valeu pela companhia, até...